Olá, bom dia pessoal, bom dia, né? Boa tarde e boa noite, né? Vocês que estão aí nesses diferentes tempos, né, pessoal? Graças a Deus, né? Porque a gente ainda está aqui para a gente continuar o nosso processo da consciência, né? Aqui nessa realidade física, né? Essa realidade aqui meia tenebrosa, tá, pessoal? Para a gente continuar. Então vamos continuar, né? Nosso trabalho é. Ontem eu terminei o estudo, né, sobre o que é o conhecimento espiritual distorcido, né? Eu fiz aí uma série aí, 3 dias, né? Eu vou fazer assim, pessoal, tá? Eu agora vou gravar um novo agora conceito, mas vou levar assim uns 3 a 4 dias para eu explicar isso para vocês, tá? Porque assim é melhor, tá? Porque eu pauso naquilo que eu quero dar ênfase, né? Para vocês entenderem, porque eu tava olhando o vídeo meu aí, nossa, eu tava numa velocidade 100, tá? Para passar informação. Mas se eu vou nessa velocidade, algumas outras pessoas entendem, outras não, tá? Porque tem vários tipos de nível de consciência aqui no meu canal, tá? E eu tenho que prestar atenção sobre isso, porque tem gente que a velocidade que eu tava, muita gente vai entender, tá? Pessoas que estão despertas já há algum tempo, já tem conhecimento de alguns conceitos, então para ela é mais fácil ela assimilar as coisas que eu estou falando. Mas tem pessoas aqui no meu canal, tá, pessoal? Que está ainda no, engatinhando, está em um nível de consciência ainda não tão evoluído, tá? Tá naquela ainda aprendendo essas coisas espirituais, principalmente coisas da espiritualidade que eu falo, coisas aqui, entende? Então, tem pessoas no seu nível de consciência e eu preciso entender isso, né? E tem aquelas pessoas no meu canal, tá, pessoal? Eu já tenho percebido aqui, né? Já, já tenho percebido aqui que existe aqui pessoas, aquelas que ela aceita logo assim de coração aberto, tem aquelas que endurece o coração, tem aquelas que se zanga comigo que ela ouviu, despertou ela vai embora, depois ela olha lá os pregadores, o líder, ela chega, não se acostuma, aí ela volta a assistir aqui. Tem essas pessoas aqui do meu canal, tá, pessoal? Ela se zanga comigo alguma coisa, tá? É por isso que eu tava. Pessoas que ficam com sentimento aí dizendo que eu não posso mereço nada, eu não posso usufruir de nada aqui dessa realidade. Olha aí, pessoal, seu pensamento aí não está sendo correto, tá? Todos os outros podem aproveitar as coisas boas daqui, somente eu que não posso. Tem alguma coisa errada. Então você está com algum sentimento errado quanto a minha pessoa, tá? Deve ser alguma coisa que eu falei, tá? Isso acontece muito com as pessoas que é de grupo aqui religioso. Eu falo sobre uma crença, sobre algum erro de algum líder. Então ela fica zangada comigo, tá? Aí fica nutrindo esse sentimento, tá, pessoal? Tira esse sentimento, tá, pessoal? Como é que se diz? Pensando que para eu não ter as coisas, para eu não. Tira esses pensamentos, abençoe o irmão, abençoe, tá? Isso é que a gente tem que fazer, tá, pessoal? Mas eu sei que tem pessoas assim no meu canal, tá, pessoal? O endurecimento do coração para espiritualidade, para despertar, não é fácil, tá? Porque eu sei que tem pessoas que estão ainda resistindo o despertar dela. Ela tá aqui, pessoal. Ela vem assistir. Ela gosta da frequência, ela gosta do que eu tô falando. Mas por que você está endurecendo o coração ainda? É a espiritualidade mesmo te chamando, pessoal. Né? Por N coisa, né? Tá apegado a muita coisa.
as crenças, alguma religião, tá? Então, existe esse tipo de pessoas aqui no meu canal, tá, pessoal? Eu sei disso, tá? Então, e eu preciso agora ir passando o conhecimento devagarzinho, tá? Cada dia eu vou gravar aí 50, 60 minutos, tá? Aqui de um tema e vou destrinchando ele ao longo de cada dia, tá? E pedir a Deus, né, que me dê saúde, me dê força para cada dia eu estar aqui, tá, pessoal? É, como me dedicando a esse trabalho aqui espiritual, tá? Porque eu cuido aqui de alma, de consciência, tá, pessoal? Eu cuido da parte que é a parte invisível que a maioria não cuida da pessoa, tá? Porque tá achando que a pessoa só é o físico, tá? Então, estou cuidando dessa parte. Mas como é que você vê que o trabalho está funcionando? É isso, pessoal. É quando vocês respondem, tá? Porque tem alguns que gostam de mim, mas me ama calado, tá? Não manifesta nada, né? Tá igual a música de Lulu Santo. Eu te amo calado, como quem ouve uma sinfonia de silêncio e de luz. Então tem aquelas que ama calado, não se manifesta. Tem outras que se manifesta, tá? O amor, a coisa que eu passei para ela, né? Tem todo tipo aqui, tá, pessoal? De personalidade, de consciência no meu canal. Mas todas, tá? Espero que chegue a frequência correta, tá? Permaneça aí, tá? Então, porque essas pessoas todas que estão se inscrevendo no meu canal, tá? Quero até agradecer vocês que se inscreveram novo, são novos aqui, tá? Obrigado, tá, pela preferência. Vocês, inconscientemente, vocês não sabem, mas a gente é irmão espiritual, tá? Você tem ideia de irmão, de família aqui física, né? Eu entendo isso, tá, pessoal? Isso é normal, então você entende. Mas existe uma família espiritual, tá? Que é a nossa família. Inconscientemente a gente sente, mas a gente não sabe explicar. Então, quando vocês me ouvem, vocês vê aqui eu manifestando, vocês gostam da minha frequência, vocês gostam da minha. Por que vocês gostam? Porque a gente já espiritualmente, a gente se conhece espiritualmente. A gente é uma família espiritual. Mas só que você não lembra, porque quando você encarnou aqui, você está em outra família, você às vezes está em outro patamar social, eu estou em outro, tá? Então vocês não lembram disso, mas o seu inconsciente, seu espírito, ele começa a perceber isso, tá? Que a gente se conhece de algum lugar. Tem gente aqui, tá, pessoal, que nem me conhece pessoalmente, já teve sonho comigo, se encontrando comigo, falando comigo. Tá até no meu sonho, tem gente que teve sonho assim. Então, porque o sonho acontece no mundo espiritual, tá? Então, por que a gente está se encontrando no sonho, então? Tem gente que sonha aqui comigo, tem gente que percebe, nossa, parece que eu conheço você de algum lugar, irmão. Parece que eu conheço você. Por quê? Isso porque a gente é uma consciência, é um espírito, a gente somos irmãos, a gente veio da mesma mônada, a gente veio da mesma frequência, e às vezes a gente está aqui um para ajudar o outro, né? E é através dessa frequência de Cristo, do amor, que a gente vai se juntar para ajudar um ao outro, tá, pessoal? É através dessa frequência. É por isso que eu estou nessa frequência, estou passando essa frequência para vocês, tá? Vocês não sabem isso aqui, vocês estão inconscientes. Mas quando vocês vão despertando, vai clareando, você vai percebendo. Então você vai sentindo amor por mim. Eu te amo calado, como quem ouve. É muito bom, pessoal, amar, tá?
Não existe nada mal nisso, tá, pessoal? É um sentimento muito gostoso, tá? Sentimento bom, tá? Agora, tem uns que se expressam, tem outros que não expressam, tá? Mas é isso, faz parte, tá? E a gente, né, trabalhar nosso lado, esse lado, para poder expressar isso. É muito gostoso também, pessoal, tá? Mas é isso, então, tem esse tipo de pessoas aqui no meu canal. Porque você vê, pessoal, não fiz campanha nenhuma. Por que essas pessoas estão vindo se inscrevendo? Você acha que é por quê? É porque eu sou bonito aqui? É porque meu canal é bonito? Estou oferecendo alguma coisa? Estou oferecendo, sim, a minha conhecimento, a minha frequência, tá? Elas estão sendo atraídas por isso. Então, por essa frequência de Cristo que eu estou passando aqui. É por isso que está atraindo ela. Ela, nossa, algo assim que ele fala, nossa, me atrai. Tem gente que já até se zangou comigo aqui, tá? Zangou no meu canal, saiu, mas depois ela voltou aqui. Volta e continua, tá aqui, continua me assistindo. Tá caladinha, mas tá assistindo aí caladinha, me observando, né? Eu te amo calado, como quem ouve uma sinfonia. Então, tá amando aí calado, tá? Mas espero que expresse isso, tá, pessoal? A gente vai tomando consciência, sabendo que a gente é uma consciência, está aqui, a gente somos irmão espiritual para um ajudar o outro, porque eu encontro dificuldade, eu sei que vocês também encontram, tá? Então, teve muitos aqui que estavam na vida aqui na maior dificuldade. Através do conhecimento do meu vídeo, elas se libertaram de dogmas, de crenças, elas se libertaram, elas estão livres hoje, elas estão servindo agora a Deus, o Deus vivo, né? A espiritualidade dela sem nenhum vínculo com nenhum grupo religioso, através do meu vídeo aqui, tá? Então ajudei bastante esses irmãos espirituais. É a minha parte, né? Que a espiritualidade está me dando em ajudar vocês que são meus irmãos que estão aqui, tá? É uma consciência que encarnou aqui e eu tô aqui para apoiar, ajudar vocês, a sua alma, o seu espírito, tá? Para a gente voltar para casa de novo. E espero que vocês comecem a tomar consciência disso também. Me ajude, tá? Na minha dificuldade, tá? Me ajude para um ajudando o outro para a gente seguir a nossa caminhada, tá, pessoal? Até quando a gente findar dessa realidade aqui, tá, pessoal? Até quando o nosso espírito, a nossa consciência largar esse corpo aí, tá? Deixar esse corpo e a gente seguir a nossa jornada. É isso, pessoal. Não tem o que fazer, tá? Por que eu tô dando essa introdução toda, pessoal? Tomar água aqui para a gente começar o tema de hoje, né? Por que eu tô dando essa introdução toda, pessoal? Porque eu venho percebendo ao longo dessa nossa jornada aqui de despertar da consciência, né? Esses acontecimentos. E eu preciso colocar isso no seu devido lugar, né? Então, qual o tema que a gente vai falar hoje? Cadê o aqui? Aqui, pessoal. Vamos começar. O nosso tema de hoje é o que é a alma de luz espiritual. Vocês sabem o que é isso, pessoal? O que é a alma de luz espiritual? A gente tem uma alma, né, pessoal? Que ela é composta por essa camada energética, né? Que é a mente e a emoção, né? Então, mas existe aí, é falado no meio espiritualista, no meio evangélico, católico, que a gente tem uma alma de luz. O que é essa alma de luz? O que é luz, pessoal?
O que é luz quando a Bíblia está falando de luz ali? Entende? A gente precisa entender isso, né? Esse estudo para a gente entender, para a gente, como é que se diz? Saber o que é que está falando. Porque, pessoal, os psicólogos, você sabe, né? A Matrix dividiu em três partes o homem. Porque eles sabem que o homem é corpo, alma e espírito. Eles sabem. Se você não sabe disso, tá? A Matrix sabe. Então ele dividiu. Então, o corpo ficou com o quê? Com a medicina. A medicina é os médicos mecanicistas que cuida do corpo físico. Esse corpo aqui nessa terceira dimensão. Mas existe a alma. A alma ficou com quem? Com a psicologia. Foi o curso que eu tomei. Psicologia, psicanálise, né? Entende? Então, olha como eu estava inconsciente e não sabia, Deus estava me levando para tomar um curso aonde trabalha a alma do ser humano, tá? Então, me levou para tomar um curso de psicologia. Então, a alma ficou com a psicologia, que a alma é o quê? A mente, esse campo mental e o campo emocional do homem, né? E a consciência do homem ficou com as religiões, tá? Como é que se diz? Os textos aí, tudo, você não vê? É usado pelos grupos religiosos. Então, o homem foi dividido em essas três partes. Essas três partes, isso é um homem. Isso que é um homem, né? Aqui nessa realidade. Não pode separar nada desse homem aí, tá? Você já viu disso? A alma fica para lá, o espírito fica para lá e o corpo fica para Não existe isso, tá, pessoal? Mas parece que a Matrix já fez isso, tá, pessoal? Para que vocês não tivessem consciência dessas coisas. Mas eu tô aqui para a gente estudar, a gente vai estudando devagarzinho, tá? Cada dia que eu vou gravando para a gente saber o que é isso. Então, o que é a alma de luz espiritual? E por que temos que desenvolver essa alma de luz? Por que a gente tem que desenvolver? É uma coisa que está na gente, pessoal. Essa alma de luz é conhecido pelo muitos espíritos, centelha divina, eu superior, o eu interior, a luz interior, vários significados de vários grupos religiosos dá um nome para isso, né? Para essa alma de luz espiritual. Mas vamos saber aqui, no meu estudo aqui que eu preparei para a gente saber o que é isso, né? Aí ele fala, vamos lá para responder a primeira pergunta, o que é essa alma de luz espiritual? Ele fala, a alma de luz espiritual é um conceito um conceito espiritual, né? Que representa a essência iluminada de um ser. Então, ele está dizendo que essa alma de luz espiritual, ela é falada no meio espiritual, que representa a essência da pessoa. Então, a consciência da pessoa, né? Iluminada. Então, é quando aquela consciência está se iluminando. O ser dela está começando a iluminar. Então, ele está dizendo que a alma de luz ela é um conceito que representa a essência espiritual iluminada da pessoa. Então, tem pessoas agora que a consciência está dormindo, estão em treva, não está iluminada. Por isso que eu estou aqui cutucando você para despertar. E tem gente que eu acordo aqui espiritualmente, ela desperta, né? Porque ela vê que muitas coisas estão erradas, aí fica zangada comigo. Para que você foi me despertar? O sono da Matrix estava tão gostoso. Aí ela vem brigar comigo. Mas o que é que eu tenho a ver? Essa é a minha função, de despertar você
para você entrar nesse processo, né? Para você saber que a sua essência ela tem que ir se iluminando para você se tornar uma alma de luz. Então, esse é o nosso processo. A gente está aqui nesse processo, tá? Vocês que despertaram, estão zangados comigo, mas vocês estão nesse processo para chegar a essa alma de luz espiritual, se tornar luz, né? Como Cristo é luz. Então, Cristo vai nos levar à iluminação. É por isso que Paulo escreve lá em Efésios: desperta tu que dorme dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Então, Cristo vai levar a gente à iluminação, tá? Ele fala, representa a essência iluminada de um ser, que através da evolução, né, espiritual, se torna um espírito puro e sábio, desprendido do egoísmo e da matéria. Então, é para isso que a gente. O despertar, por isso que o despertar não é fácil, tá, pessoal? Muita gente aqui está naquela agonia de desprender de crenças, de muitas coisas, tá? E isso não é fácil. Então, às vezes, fica zangado comigo. Quem mandou você me despertar emocional? Para eu entrar nesse processo de, de perceber isso. Então, não é fácil, pessoal. Por isso que eu estou aqui para ir ajudando a vocês, né? Vocês também me ajudando no momento também. E é assim, um ajudar o outro, tá? A gente despertou a espiritualidade, Deus nos escolheu. Tá chamando a gente para o nosso despertar. E a gente tem que atender. Entende? A gente tem que atender. Não fique zangado comigo, pessoal, tá? Eu não quero nenhum mal seu. Isso é o trabalho da espiritualidade, tá? Ele só tá me usando, tá, pessoal? Aí, eu que coloco a cara aqui, ó, no YouTube aqui, aí vocês vêm me massacrar, tá, pessoal? Mas não fique zangado comigo, é o trabalho da espiritualidade, tá? É difícil, é difícil. Nossa, irmão, eu tô assim, é difícil assim, tal, a espiritualidade. Mas a gente vai conversando. Por isso que eu não quero que vocês, tá? Deixe de assiduamente estar aqui assistindo, porque eu tô trazendo informações sobre essas coisas do despertar, como é que a gente tem que fazer, como é que a gente tem que se comportar aqui nessa realidade, né? Então, estou sempre trazendo aqui informação sobre essas coisas do despertar da nossa consciência, tá? Então ele fala que através da evolução espiritual, né? Essa essência vai se iluminando, vai chegando essa alma de luz, se torna um espírito puro. Então, é isso que Deus quer, que a gente se torne um espírito puro, um espírito de vibrações elevadas, para a gente passar de fase, pessoal. Para a gente passar de fase, porque na outra dimensão espiritual elevada, tem que ter o espírito, tem que estar puro, sábio, desprendido do egoísmo, então, do ego. Então, a maior dificuldade da gente que é despertar é desprender das coisas do ego, tá, pessoal? Sempre aqui a gente está nessa realidade, tem sempre puxando para o egoísmo, sempre para a gente, sempre puxando a gente para a matéria. Então a gente tem que ser desprendido do egoísmo e da matéria. Por isso que não pode, aquele que é espiritual, pessoal, ele não é apegado à matéria. E eu vejo aí, pessoal, essas pessoas dizendo, eu sou desperto, eu sou crente, eu sou convertido, e tudo preso à matéria, pessoal. Tudo se corrompendo a essência da alma dela, tá? Por dinheiro, por coisa. Muitos líderes aí, pessoal, caíram a espiritualidade dela por causa disso, pessoal. Então, estava dormindo. Essas pessoas estavam dormindo. E o desperto, ele percebe isso. Ele não deixa nada, né? O verdadeiro desperto, você vê que ele não é rico, ele não tem dinheiro, né? Ele às vezes não é visto, não é bem visto pelas pessoas. Às vezes o cara não tem nenhuma aparência bonita, né? Igual a mim.
Ninguém dá nada por ele. Então, o verdadeiro desperto, pessoal, ele está à margem das coisas que essa sociedade coloca como algo que a pessoa é importante, tá? É não sei quem, tá? Então, o verdadeiro desperto, ele está à margem disso, tá? A maioria deles. Não tem dinheiro, igual a mim, não tem, sabe? Mas é uma pessoa que está percebendo o jogo que ele foi inserido aqui. Porque tem gente que não está percebendo esse jogo, pessoal. Está entrando no egoísmo, está entrando nas coisas da materialidade. Então, não vai fazer entrar no processo de iluminação, de evolução espiritual, de iluminação. Tá? Essa pessoa. Por quê? Qualquer coisa da matéria, egoísmo, corrompe, ela entra nas coisas, aqui se estressa, entra nas coisas dessa matéria, então se perde, tá? Se perde na jornada espiritual dela, de evolução. E a gente que é desperto, a gente que foi chamado, a gente tem que perceber isso, tá, pessoal? Aí ele fala, essa alma de luz não é um corpo físico. Então, ela não é um corpo físico, é um corpo espiritual. É de luz, não é uma matéria como o nosso corpo. Nosso corpo aqui também, pessoal, ele é energia. Mas é uma energia, tá, condensada. Não é energia sutil como a nossa alma, tá? Como a nossa consciência. A gente é só energia, tá, pessoal? Todos nós aqui somos energia. A gente come energia, a gente usa energia, a gente tá, tudo é energia aqui. Mas existe as qualidades de cada energia que a gente está usando. E a gente tem que entender isso. Então, não é um corpo físico, né, da matéria, mas sim uma consciência elevada. Então, a alma de luz, ela é uma consciência elevada. Então, como é que aquela alma é de luz? Quando ela tem a consciência dela elevada. Você percebe nisso nela. Então, algo diferente, o que ela fala, o comportamento, a vibração. Por que vocês percebem que eu sou diferente dos outros líderes que estão falando aí? Por causa da minha consciência elevada. Você está percebendo a minha alma de luz. A luz que está saindo, a vibração que está saindo de mim. Aí ele fala que simboliza, é simbólico da verdade. Então, a consciência elevada é um simbolismo da verdade, sabedoria, pureza, capaz de irradiar amor, compaixão e guiar o outro no caminho espiritual da verdade. Então, uma consciência elevada, né, ela tem o simbolismo dela, é a verdade. Então, ela está falando a verdade. Sabedoria, ela tem sabedoria. Pureza, se sente irradiando uma pureza dessa pessoa. Irradia amor pelas outras, compaixão. E guia os outros no caminho espiritual da verdade. Então, essa pessoa, ele guia essa pessoa pelo caminho espiritual da verdade. É o que eu estou aqui tentando fazer, tá, pessoal? Com minha consciência elevada, que eu me tornei uma alma de luz, tá? Então, estou irradiando esse amor, tenho compaixão aqui, né? Tô guiando vocês com... não escravizando vocês, não explorando vocês, guiando vocês para um caminho espiritual de verdade, para que vocês vibrem nessa verdade. Então, é o que eu estou tentando fazer, tá, pessoal? Com toda a minha dificuldade que eu encontro aqui nessa realidade, tá, pessoal? Pessoas ainda que não entendem, ignorantes, pessoas que me ensinam, pessoas que não querem me ver o meu mal, tá? Pessoas... Então, a gente está enfrentando tudo isso, tá? Mas a gente é uma alma de luz, tá? É uma alma, quando a gente despertou
essa luz interior dentro da gente, que é Cristo. Essa luz interior é Cristo no nosso coração. E aí a gente está irradiando, né? Capaz de irradiar amor e compaixão e guiar o outro no caminho da verdade. É o que eu estou aqui tentando fazer, tá? Com toda a dificuldade. Espero que eu ajude, tá, pessoal? Ajude você. Se não puder ajudar, procure outra pessoa que lhe ajude, tá? Mas não fique zangado comigo, tá? Se eu despertar você, a sua consciência, se você aí começar a encontrar dificuldade aqui e você ficar zangado comigo. Não fique zangado comigo, pessoal. Não, não quero mal nenhum de vocês, tá? Não quero nem fazer mal a nenhuma pessoa. Aí ele fala, cadê? Vamos seguir aqui. Antes que comece a zoada aqui, né, pessoal? Vamos aproveitar aqui que tá meio calminho, né? Aí ele fala, o significado de ser uma alma de luz passa por sua evolução espiritual. Então, o significado de você ser uma alma passa por essa evolução espiritual, esse despertar. Então, é por isso que a Bíblia fala, né, que o cristão é como o crente, né, a pessoa que crê em Deus, é como a luz da aurora. Você sabe o que é luz da aurora, pessoal? Ela vai, amanhece o dia, ela vai crescendo, até se tornar um dia perfeito. Então, essa é a nossa evolução espiritual. Ele fala que é se tornar um espírito que alcançou um alto grau de evolução espiritual, aprendendo com os erros e superando superando qualidades e frequências negativas, como egoísmo, orgulho e vaidade. Então, nessa nossa caminhada, tá, pessoal? A gente que despertou verdadeiramente, tá, pessoal? Nessa evolução espiritual, a nossa consciência, porque tá falando da consciência aqui, né? Então, o nosso espírito, para alcançar esse alto grau de evolução, tem que aprender com os erros. Então, a gente está cometendo erro, pessoal. E a gente tem que aprender com ele. Superando, né? Superar as frequências negativas, né? Aquela que não, as qualidades que não é muito boa, que tá na gente, né? Que é o nosso lado sombra, né? Até Jung falou sobre esse lado sombra, é o lado escuro da gente. A gente vai superar como, pessoal? Quando a gente começar a desenvolver essa luz interior dentro da gente, na nossa alma. A gente tem que desenvolver, pessoal. Isso através de prática, através da gente entrar numa boa frequência, tá? Então, para que a gente evolua essa luz dentro da gente, que essa luz é Cristo dentro do nosso coração, da nossa alma. Entende, pessoal? Porque muita gente pensa que vai encontrar Cristo em alguma igreja dessa aí. Foi o engano que esses líderes passaram. E eu tenho que acordar para isso, que vocês não vão encontrar Cristo nenhum aí assim. Não é assim, pessoal. Não é assim que... Não é assim. Então, ele está usando esses conceitos religiosos, a Matrix, né? Para desviar você dessa verdadeira conexão com a sua espiritualidade, com esse Cristo interior dentro de você. Eles fazem isso para você não encontrar Cristo nenhum, tá? Então, a gente vai ter que superar as frequências negativas, como o egoísmo, então, o ego, né? Orgulho e vaidade. Então, não pode, tá, pessoal? Isso são 3 frequências muito baixas, tá? A gente tem que trabalhar, tá? Se você ainda está vibrando no egoísmo, tá? No orgulho, na vaidade, nas coisas que você vê materiais, tá?
Você tem que trabalhar esse lado, tá? É normal, tá, pessoal? Porque a gente aprendeu aqui na sociedade, aprendeu nessa realidade, essas coisas, tá? É normal. Mas quando a gente se torna espiritual, pessoal, a gente não pode ficar nessa frequência. A gente tem que tomar consciência, não, isso não é o correto. Essa não é a frequência, porque isso está me afastando do meu Criador, está me afastando de Deus, tá, pessoal? A gente não pode, tá, pessoal? São frequências muito negativas que vai fazer com que a gente não evolua espiritualmente. Aí ele fala, vamos lá, a sabedoria e a verdade. Então, você tem que, como é que se diz? Para você ter uma evolução espiritual, você tem que se alinhar à sabedoria e à verdade. Que ele fala que é o quê? Que a luz simboliza e representa a sabedoria. Então, como está falando alma de luz, então está falando que essa luz representa a sabedoria que está dentro de você. Por isso que eu falo, tem pessoas que chegam aqui na hora que me ouvem, né? Eu sou um espelho para ela. Ela disse, nossa, é verdade, irmão. Isso é verdade. Eu digo, essa verdade está dentro de você. Mas você não estava percebendo. Então, Deus teve que usar um espelho, que sou eu, né? Usar um espelho para mostrar para você a sabedoria que está dentro de você, porque está confirmando no seu coração, tá? Ele representa a sabedoria e a capacidade de discernir a verdade. Então, por isso que vocês falam, é verdade. Ele se sente, é verdade. É aquela sabedoria que tem a capacidade de discernir o que é verdade, tá, pessoal? É isso. Teve pessoas aqui que eu estava falando o conceito aqui que não tinha nada a ver com o grupo que ela tá, o grupo religioso. Mas ela sentia no coração dele, é verdade. Ela sentia, o que ele está falando é verdade. Ela sentia no coração. Teve pessoas aqui que me confessaram isso. E isso é muito importante, tá, pessoal? Eu gosto desses feedback assim, o que você sentiu na hora. Isso é muito importante para mim porque eu estou avaliando, tá, pessoal? Como é que tá? Eu estou passando esse ensinamento, como é que vocês estão percebendo o que é que eu estou passando para vocês, tá? Isso é muito importante, esse feedback. Então, ela me deu esse feedback. Ela começava a sentir, começava a discernir o que eu estava falando, por mais que não era do grupo religioso dela, ela sentia que era verdade. Nossa, é verdade. Dentro da alma da pessoa, a pessoa sente, tá, pessoal? Então, é a sabedoria, a capacidade de discernir a verdade. Como um farol que guia a jornada espiritual. Então, essa luz, né, pessoal? Que representa a verdade, simboliza a verdade e a sabedoria, a luz, ela é como um farol. É um farol para guiar quem? A pergunta essa luz que a gente vai desenvolver dentro, é para guiar quem? Para guiar a sua consciência. Entende, pessoal? Quando a Bíblia fala luz, treva, está falando que a sua consciência estava na ignorância. Então, quando você começa a vir para o entendimento, para a luz, para a verdade, começa a trazer, começa a abrir um farol e você percebe o caminho. Ah, o caminho é esse aqui, ó. Aí na hora que a luz clareia, você, o caminho é esse aqui, ó. Mas se você está andando no escuro, em um breu, você não vê a estrada, como é que você vai ver o caminho? Entende? Isso está falando espiritualmente, é a sua consciência que percebe. Então, tem muita gente agora que percebe agora as coisas que ela estão vendo, que ela não via antes. Por que ela não via? Porque estava na ignorância, estava dormindo, estava em trevas. Então, ele disse, é como um farol. Então, é como um farol, né? Tem até a música aí com os evangelhos, né?
como um farol que guia a noite, como fonte sobre as águas, como rio no deserto. Pedra que assento lá, Senhor, quero ser usado da maneira que te agrada em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis-me aqui, usa-me, Senhor. Né? Não tem aí os evangelhos? Então, ele está dizendo que é como um farol que guia noite e dia. Então, como um farol que guia na jornada espiritual. Quem é que está aqui na jornada espiritual? Quem é, pessoal? A sua consciência. Então, você precisa acender essa alma de luz para que é o despertar, é para que você, essa luz seja como um farol que vai guiar a sua consciência nessa jornada espiritual. E essa luz é Cristo, tá? Você tem que deixar Cristo acender no seu coração. Senão você vai ficar dormindo, tá? Você não vai encontrar o caminho, que é Cristo. Porque o caminho da nossa consciência é Cristo, tá? Então, para se tornar um farol, né? Vocês gostam que eu canto, né, pessoal? É porque eu sou músico e cada palavra aqui eu lembro de uma música, né? Então, esse aqui, farol, como o farol que brilha à noite, como fonte sobre as águas, como um rio no deserto. Então, esse farol vai ser como um rio no deserto, ele vai guiar você por esse caminho deserto, esse caminho escuro, esse caminho de dificuldade, que é Cristo, tá? Cristo no nosso coração. O que mais, pessoal? Pureza e amor. Então, a gente que, para se tornar uma alma de luz, a gente tem que vibrar na pureza e no amor. Pureza, né, pessoal? É aquilo que é separado, aquilo que é puro, é intocável. Então, a nossa alma, quando Cristo começa a surgir essa luz, a gente vai se tornando puro. Vai tendo uma purificação da nossa alma e a gente vai começando a vibrar nesse amor. É isso que falta nas pessoas, tá, pessoal? Esse trabalho está sendo feito na sua alma, na sua consciência. Ninguém vê, tá? Quando vê, a pessoa se sente assim que ela... Nossa, eu estou diferente. Nossa, mudaram o meu espírito. O que é que aconteceu comigo? Foi aquele irmão Samuel. Ele deve ter trocado o meu espírito. Né? Isso é o trabalho que a espiritualidade está fazendo no seu interior, está purificando a sua alma, está enchendo você de amor, tá? Você começa a sentir mais as coisas, ter compaixão pelas pessoas, começa a sentir as energias. Então, você vai sentindo isso. E as pessoas vão notando assim, nossa, você está diferente, fulano, o que é que aconteceu? Nossa, é o que você está vendo? Você está assim com um brilho, uma luz diferente. Então, as pessoas inconscientemente, tá? A consciência dessas pessoas que estão na Terra, ela percebe quando você está se tornando uma alma de luz. Elas percebem. Não tem como. Por isso que eu falei, pessoal. Não adianta, não fale, não coloque, eu sou não sei o que, eu sou cristão, eu sou desperta. Não precisa. Quando você estiver vibrando na pureza, no amor, as pessoas vão notar isso em você. Ele fala, pureza e amor que responde ao estado de pureza, então, estado de consciência, né? E uma preposição inata para o amor. Então, por que ele está falando que é uma preposição inata para o amor? Porque esse amor já está lá dentro da gente, pessoal. Amor, alegria, paz, está nessa nossa essência espiritual. Então, quando a gente começa a trabalhar, começa a entrar na frequência dessa essência espiritual, a gente começa a irradiar, a liberar pureza, amor, paz, alegria. Então, automaticamente você vai começando a irradiar isso.
né? Então, preposição inata para amor, a paz e o bem. Então, a paz, a primeira coisa que a pessoa desperta, tá, pessoal? Ela sente, ela sente uma paz que ela nunca sentiu na vida. É a primeira, esse é o sinal de que você despertou, tá, pessoal? Ela começa a sentir aquela paz. Pode o mundo estar se acabando aí, né? Vão explodir o mundo, irmão Samuel. Oh, meu Deus, e agora? Né? Os homens aí que querem explodir o mundo. Aí, mas você aí tá naquela alegria, naquela paz. Ô, oh, rapaz, você tá falando que vai explodir o mundo e você ainda tá aí sorrindo no cantinho aí, se alegrando aí. Como é isso? Porque é uma paz que invade o nosso ser, tá, pessoal? Essa paz é Cristo no nosso, que quando a gente desperta isso acontece. Então a gente tem uma paz, nossa, aí a gente fica procurando ambiente mais agradável. A gente sabe, então, aquele que é espiritual, ele vai encontrar dificuldade nessa realidade que está um pouco perturbada. Então ele aí procura lugares mais calmos, aí procura, então ele vive uma vida mais tranquila, uma vida mais mansa, mais. Sabe por quê? Por causa dessa frequência que ele se alinhou. E isso acontece no despertar, tá, pessoal? Ele fala a paz e o amor influenciando positivamente as pessoas ao redor. Então, essa irradiação vai influenciar positivamente as pessoas que estão ao redor. Não tem como, tá? Se aquelas pessoas é do mal, das trevas, você incomoda ela. Se é aquela pessoa que gosta do bem, da paz, então ela se sente bem ao seu lado. Então ela quer ficar do seu lado, né? Eu estava até vendo aí um espiritualista, né? Que diz que a pessoa quando está irradiando essa vibração, né? Os animais, ele gosta de ficar perto de você. Olha aqui, ó, pessoal, o gatinho ali, ó. Tá ali, ó, no chão. Ele fica pertinho aqui, enquanto eu tô aqui, ó, irradiando aqui a energia positiva, ó. Ele fica ali quietinho. Porque os animais, ele percebe que você está irradiando uma frequência gostosa. Então ele fica junto para sentir aquela irradiação. Entende? Eu vi aí um espiritualista falar, né? Que os animais, quando animais, criança, tá? Por isso que os meninos aqui gostam de ficar perto de mim aqui. Por quê? Porque inconscientemente, tá, pessoal? Você está irradiando uma positividade e você nem sabe. Por isso que a gente tem que cuidar disso, tá, pessoal? Cuidar da frequência dessa positividade. Vocês vêm aqui, se inscrevem no meu canal, vocês diariamente estão aqui dando audiência aqui. Obrigado, vou até agradecer. Vocês deram audiência nesses vídeos aí, tá? Vocês vêm aqui por causa dessa irradiação. Porque se não tivesse nada atrativo na minha vida, vocês não queriam nem saber de mim. Aqui, irmão Samuel, que nada. Eu vou ficar lá assistindo lá, irmão Samuel. Entende? Mas vocês vêm, principalmente quando vocês estão numa dificuldade, tá? Principalmente espiritual, vocês vêm assistir. Vocês vêm prestar atenção. Vocês aí recebem, aí melhora, né? Ai, meu Deus. Ai, que maravilha, né? Aí vocês vai seguir o seu caminho, a sua jornada. Espero que vocês tomem consciência, tá? É somente isso que eu espero. Mas eu estou doando essa frequência, essa energia mesmo, tá, pessoal? Para vocês se sentirem bem. Aí vamos lá. Conexão com o divino. Então, aquele que tá, a alma de luz, né? Ele está vibrando nessa frequência de alma de luz, ele tem uma conexão com o divino. Então, com Deus, com o nosso Criador, com Cristo, com o Espírito de Deus, com o Espírito da verdade. Então, ele tem conexão. Não é uma pessoa sem conexão. Aquele que é alma de luz. Tá? Ele fala que é quando a luz espiritual permite a conexão mais profunda com o divino e uma percepção clara da vida que transcende as preocupações materiais. Então,
essa pessoa que tem a conexão com o divino, né, pessoal? A, o corpo de alma, de luz espiritual dela vai permitir a conexão mais profunda. Então, você tem uma conexão mais profunda com o seu Criador, com Deus, né? Com o divino. E aí você começa a ter uma percepção clara da vida. Você tem uma percepção clara o que é a vida. Então, o que é que eu estou fazendo aqui? Qual é o meu propósito? Então, o que é essa vida? Você tem uma percepção muito clara sobre isso. Quando você tem essa conexão, essa intimidade profunda com o Criador, que transcende. Então, você começa a perceber que a sua vida transcende as preocupações materiais. Então, você não vai estar preocupado com essas coisas materiais, tá? Por isso que a Bíblia fala, né? O homem espiritual ele não é visto pelo que, o valor, pelas coisas que ele tem. Entende, pessoal? Por isso que lá tá muitas coisas escritas na Bíblia que a gente não repara, pessoal. E esses que fizeram aí de prosperidade, de não sei o quê, e começaram a enganar as pessoas, desviar as pessoas da verdadeira conexão com a espiritualidade dela, com o divino que está dentro dela, pessoal. Você vê como esse engano foi passado aí há muito tempo. Ainda tem aí pessoas que têm esse tipo de pensamento, tá? Então, vai trazer que você vai transcender as preocupações materiais. Então, mesmo que coisas materiais você não esteja muito bem aqui, mas você tem a conexão com o divino, com Cristo interior, tá? Então, e nada vai lhe faltar, tá, pessoal? Sempre Deus, a espiritualidade vai estar providenciando algo para você. Então, o que mais que ele fala? Missão de auxílio. Então, aqueles que é uma alma de luz, ele veio para uma missão aqui na Terra de auxiliar os outros irmãos, pessoal. Tem muitos aqui, tá? Que está sendo chamado espiritualmente através do meu canal, às vezes para auxiliar aqui. Mas só que ele não entende ainda. Às vezes essa pessoa nessa realidade, ela é de outra classe social, ela tem outras crenças, ela é de outro grupo religioso, mas ela está me ouvindo e está sentindo o chamado, mas ela não entende. Então, tem que esperar, tá, pessoal? Tem que esperar essas pessoas ir despertando e crescendo para ela tomar consciência e tomar o lugar dela que ela vê fazer a missão dela de auxiliar os irmãos aqui. Então, por isso que eu tomei consciência em tomar minha posição de auxiliar na minha missão, auxiliar vocês, essas almas que estão aqui, que são meus irmãos espirituais, são meus irmãos verdadeiros. Eu estou aqui agora, tá? Enquanto eu estiver no corpo aqui, eu estou aqui agora auxiliando vocês, ajudando no que vocês precisam ouvir, precisam entender, porque a gente caiu aqui, estava na confusão, estava preso a dogma, estava preso a muita coisa, tá? E a gente não entendendo, mas só que a gente lá no fundo sentia, nossa, eu vim fazer alguma coisa aqui, mas eu não sei o que é. O que é que eu vim fazer, irmão Samuel? Eu também não sei, tá? Você só vai saber, vai ter clareza quando você ter essa conexão mais profunda com o divino. Aí vai a sua percepção clara da vida vai se abrir. O seu propósito, o que é que você veio fazer aqui, né? Se veio bagunçar aqui nessa realidade, né? Então você tem que saber disso. Aí ele fala, a missão de auxílio, que é um espírito de luz, pode retornar à Terra em missões de ajuda e benefício para a humanidade. Então, a gente veio em uma missão, né? A nossa alma de luz retornou aqui à Terra, tá? Em missão para ajudar em benefício para a humanidade. Então, ajudar as pessoas e ajudar aqueles irmãos que é da nossa família espiritual.
A gente está aqui para isso. Então, a nossa alma de luz está aqui e a gente precisa tomar consciência disso, pessoal. Para a gente tomar a nossa posição, que é o nosso propósito de vida no que a gente veio fazer aqui. Mas tem muita gente ainda no meu canal que ainda não está entendendo, ainda endurece o coração, ela é de outro grupo religioso, às vezes ela não entende as coisas espiritual ainda como um todo, tá? Então, é por isso que eu aconselho vocês, novos, vocês que estão despertando, vocês fiquem aqui que eu vou estar instruindo vocês no que vocês têm que fazer. Eu estou trazendo vários ensinamentos, tá, pessoal? Tem vários vídeos aí, tá? Às vezes está numa velocidade muito, muito rápida, eu não entendeu. Então, pergunta, irmão Samuel, como é aquilo aí, como é isso aí e tal. Ah, eu estou aqui para isso, eu sou o irmão mais velho, como irmão mais velho, tá? Eu não sou melhor do que você, mas a gente está aqui como irmão mais velho que tem algum conhecimento, tem uma experiência espiritual, eu vou orientar você para a gente caminhar junto nessa espiritualidade. Vocês é meu irmão espiritual. Vocês não sabem agora, mas depois vão saber, tá? Aí ele fala, assim a alma de luz é uma metáfora, para a consciência iluminada de um ser que atingiu um estágio avançado de evolução espiritual. Então ele está falando aqui que a alma de luz é uma metáfora. Então, a palavra alma de luz significa uma metáfora para dizer que essa consciência está iluminada. Ela chegou em um estágio, né? Atingiu um estágio de evolução espiritual, que ela tem sabedoria, ela está emitindo frequências elevadas. Então, a alma de luz é isso, pessoal. A palavra alma de luz são metáforas para designar, falar de uma consciência iluminada, uma consciência que atingiu um estado de evolução espiritual. Não, ele fala, manifestando virtudes como sabedoria, amor e pureza. Então, essa consciência, nesse estado, ele vai manifestar nessa realidade, tá? A sabedoria que vem interior, a sabedoria da alma, tá? A maioria do que eu estou passando aqui, essa é sabedoria de intuição. Amor, então ele vai irradiar, vai vibrar numa frequência de amor, né? E de pureza. Então, uma alma que está sendo purificada está irradiando uma pureza para as pessoas. Pessoas que ele não sente uma energia negativa vindo daquela pessoa. Ela se sente bem com aquela pessoa. Até o gatinho aqui, ó, vem para perto de mim, ó, se sente bem. Se sente bem, tá? Porque ela está irradiando essa frequência, tá? A pessoa nem percebe, tá, pessoal? Isso é inconsciente, tá? O inconsciente dela está irradiando. As outras pessoas que sentem algo, nossa, você é diferente, né? Nossa, eu sinto assim que você... As pessoas só sentem isso. Porque quem que está sentindo? A alma da outra pessoa está sentindo a sua vibração. A mesma coisa quando a gente sente que uma pessoa é mal, está numa frequência maligna. Então, a gente também, quando senta junto, a gente percebe também. Tá? Então, ele fala que a alma é uma metáfora, né? A palavra alma de luz significa uma metáfora da consciência que está iluminada de um ser e que atingiu um estágio, né, avançado de evolução. Então, ele está em um estágio de vibração muito elevado, o qual, onde ele está manifestando aqui virtudes, né, que está na alma dele, né, porque essas virtudes estão na alma, como sabedoria, né, amor e pureza. Né? A gente viu cá que a luz representa a sabedoria, né? Simboliza aqui a luz simboliza e representa a sabedoria e a capacidade de discernir a verdade. Então,
essa pessoa que está nesse nível, ele está nessa evolução, tá, pessoal? Agora, é difícil, pessoal. A gente está trabalhando para isso, tá? Que é se tornar esse filho de Deus, tá? É a gente desenvolver essas frequências da nossa essência, da nossa alma de luz, tá? Para que a gente se torne um filho de Deus. Se você não trabalhar, tá, pessoal? Despertar a consciência, não vai se tornar um filho de Deus. Os religiosos falam aí, eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus. Mas veja a frequência, que as virtudes que essas pessoas estão emanando, pessoal. Sabe nem o que é que está falando, tá, pessoal? Essas pessoas não sabem nem o que está falando. Eu sinto muito, tá? Aí, o que mais? Para a gente terminar, só amanhã a gente vai continuar a segunda parte, tá? Então, a alma de luz promove o bem-estar e a felicidade tanto para si como para os outros. Então, aquele que é uma alma de luz, né, pessoal? Ele está vibrando aí, esse estado de consciência iluminado, ele promove o bem-estar. Aonde ele chega, ele traz um bem-estar, uma felicidade, paz, consciência para a alma das pessoas, tanto para si, então ele se sente em paz com ele, uma felicidade, né? Como para as outras pessoas. É o que eu estou tentando fazer, tá, pessoal? Eu me sinto bem, tá, pessoal? Eu me sinto bem-estar, eu tenho felicidade, eu não tenho dinheiro, porque muitas pessoas pensam que é o dinheiro que vai trazer felicidade. É outro engano que foi colocado nessa realidade aqui. Não é verdade, tá? Então muita gente veio aqui feliz, sorrindo, mas pensa que eu tenho dinheiro, pensa que eu sou rico e tudo, tá, pessoal? Tem algumas pessoas que não me conhecem. Mas porque minha felicidade não está no que eu tenho, no que eu ganho, no que eu sou, pessoal. É no que eu vibro espiritualmente. Essa está a minha felicidade, tá? Então, eu vou ser feliz, tá? E espero que essa vibração também faça você feliz, tá? E graças a Deus, tá? Já tenho aqui muitos feedback aqui, né, no meu canal, que pessoas, nossa, diz que estava em baixa astral, estava triste, estava assim, quando viu meu vídeo começou a se levantar. Tinha pessoas que nem orava mais, nem meditava, nem estudava mais a Bíblia, começou a estudar, começou, tá? Então, eu agradeço, tá, a Deus por ele estar me mantendo nessa frequência de para poder ajudar vocês, tá, pessoal? Vocês são meu irmão espiritual. Vocês não sabem agora, tá? Mas mais tarde vocês vão saber, tá? Tem uns que me amam calado aí, tem outros que demonstram, tem outros então. Tem uns que eu te amo calado, como quem ouve uma sinfonia de silêncio e de luz. Nós somos feito desejo, somos feito de silêncio e som. Então, somos feitos de silêncio, de paz, porque a gente é uma alma de luz, tá, pessoal? Então, vamos parar aqui, tá, pessoal? Já 1 hora. Eu disse que eu ia gravar 60 minutos, né? Vou marcar aqui segunda parte. Amanhã a gente prossegue a nossa jornada. Então vamos devagarzinho assim, tá, pessoal? Assim tá bem gostoso, eu canto e tudo. No meio aqui eu lembro de uma música que começa a cantar e a gente vai estudando devagarzinho sobre o que ser essa alma de luz, tá? Vocês agora pelo menos já têm uma ideia, tá? E aí a gente vai continuar amanhã, se Deus e essa espiritualidade permitir, tá? Então, agradecer a vocês, tá? Obrigado, tá, pessoal? Por mais um dia, obrigado a vocês pela audiência aí, pela visualização, tá? Qualquer coisa, meus contatos tá aí, qualquer coisa, perguntas, coisas estão aí, pode colocar, a gente vamos responder
de acordo com aquilo que a espiritualidade quer que vocês ouçam, tá? Agradecer a Deus, a espiritualidade. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!